Jesus Cristo é a própria Sagradas Escrituras que conduz ao homem ao caminho da salvação. E Ele está fazendo esse convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O homem palmilha esta terra, levando o fardo de pecado, mas Jesus Cristo é aquele que pode tirar o fardo do pecado dos ombros do homem. Ele está falando na sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando falamos de jugo, falamos da canga de bois, no qual se coloca entre dois bois para que possa trabalhar e ser sujeito ao seu senhor no serviço de arar a terra. E Jesus Cristo está chamando o homem para andar junto com Ele. E como é que nós andamos com Jesus Cristo? É através das Sagradas Escrituras. Muitos dizem que andam com Jesus, que têm fé em Jesus, que conhecem a Jesus, mas estão distantes da palavra, não andam junto com o Senhor na palavra. E Jesus Cristo é a própria palavra. Não conhecem a Deus, estão longe do Senhor e do caminho da salvação. Jugo. Quando falamos de jugo, o jugo de Jesus tem que ser igual. E o fardo de Jesus é leve. A religião não vai poder salvar a alma do homem. O único que pode salvar a alma do homem da condenação eterna é a palavra de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas os homens fizeram da religião o meio de ganhar riquezas desta terra e tirando daqueles que não têm, usando a fé como meio de enriquecer. Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho não se compra salvação, não se compra bênção, não se compra milagre, não se compra libertação. Jesus Cristo ensinou seus discípulos, dizendo: mais vale dar do que receber. Mas o falso evangelho só quer receber e não compartilhar nada com ninguém. Esse é o mercado da fé. Este é os mercadejadores da palavra de Deus, enganando e metido para o rebanho. E muitos vão ficar de fora desta tão grande salvação. E nós devemos olhar a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando nós cruzamos os olhos na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, pelo exemplo que Ele deixou na face da terra, amando a alma do homem, tendo compaixão do destino da alma do homem, porque muitos estavam caminhando para a condenação, para o caminho de morte, mas Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele está fazendo o convite da salvação: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Aleluia! Quando o homem tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, um encontro verdadeiro, no qual há uma mudança na sua vida, no seu caráter, no seu modo de pensar, é como o apóstolo Paulo, ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então ele não se mandava mais, ele estava preso ao jugo de Jesus Cristo. Não fazia o que queria. Ele se rendeu ao chamado, se rendeu ao propósito de Deus de anunciar a salvação de graça aos gentios, o povo que não era povo de Deus. Este é o propósito no qual
Jesus Cristo veio a esta terra e Jesus Cristo continua chamando o homem para o caminho da salvação. E a porta estreita chama-se Palavra de Deus, e muitos não querem se sujeitar a esta palavra. São rebeldes, são desobedientes e não querem fazer a vontade de Deus, estão longe da salvação. Vão passar nesta vida e vão para o abismo, na condenação, na escuridão das trevas. Mas Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é o caminho que leva aos céus de glória. Havia uma mulher que vivia na face da terra há 18 anos, debaixo do jugo do diabo. Andava encurvada. Uma mulher que estava oprimida, sofrendo debaixo do jugo pesado. Mas Jesus Cristo teve compaixão desta mulher. Jesus Cristo estendeu a mão para esta mulher. Jesus Cristo amou a alma desta mulher. Estava há 18 anos encurvada. Muitas das vezes as pessoas estão enfermas da coluna e não suportam a dor na coluna e buscam os médicos para se tratarem da coluna, porque a dor é muito forte. Imagina uma mulher que há 18 anos estava encurvada e não podia endireitar-se. Mas ali estava o Filho de Deus, milagres. E está registrado em sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a realizar a sua obra na face da terra, através dos seus escolhidos, através dos seus servos, que obedecem à sua palavra e fazem a sua vontade, e por todo mundo empregar o seu evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que condenado? Porque não creram na mensagem que é de graça. Muitos estão pagando, fazendo sacrifício para alcançar uma bênção aqui na terra, e se esquecem que a herança está no céu. E Jesus Cristo disse: buscai o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele disse: juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não minam, e onde o ladrão não pode roubar e nem destruir. Essa é a obra que Jesus Cristo veio realizar aqui nesta terra, mostrando o caminho da salvação. E o caminho da salvação está na Sagrada Escritura, não está na placa da igreja, não está na religião, não está em mandamentos de homens, não. A salvação se encontra na própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo vivo que se fez carne e se manifestou no meio dos homens, anunciando o caminho dos céus de glória. E você não paga para habitar no céu. O pagamento e o resgate da tua alma foi pago na cruz do Calvário. A salvação é de graça. A salvação é para quem crê nas Sagradas Escrituras. São João 5,39. Examinar a Escritura e procurar encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. Aquele que recebe o jugo de Jesus Cristo na sua vida, ele começa a andar lado a lado com o seu mestre e começa a aprender a se sujeitar e obedecer à vontade do seu mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante eles, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Para isto, Jesus Cristo veio nesta terra. Pregou a mensagem de amor, não vendeu o evangelho, não vendeu cura, não vendeu milagre, não vendeu libertação. Ele veio por amor, o amor do Pai, Glória a Deus, para resgatar a muitos da condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para trazer esta salvação. E você não paga por salvação, e a salvação o homem obtém somente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não se agrada de sacrifício de bode, ovelha, touro, não. O sacrifício perfeito foi o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz por amor à sua alma, à minha alma. glória a Deus. E Jesus Cristo não está mais pregado na cruz. Eita, glória. Ele não tem uma beleza num crucifixo, não. Nós lemos que não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele foi cuspido no rosto, bateram seu rosto, chicotearam as suas costas, foi desfigurado, foi oprimido, foi humilhado, foi rejeitado pelos seus. Sentiu muita dor, mas a maior dor que ele sentiu foi a dor da rejeição, porque ele veio para os seus, povo judeu, mas os judeus o rejeitaram, e abriu-se a porta da salvação para nós, os gentios, a salvação que é de graça. Glória a Você não Deus. paga por salvação. E Jesus Cristo está chamando: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós lá chegamos a Jesus Cristo, nós encontramos descanso para a nossa alma. A dor e o sofrimento dá lugar à alegria da salvação, à esperança da vida eterna. E o amor de Deus, que encobre multidões de pecados. Havia um homem que estava debaixo de um jugo há 38 anos. Ele estava no templo e tinha esperança de ser curado. Era um paralítico e estava cerca do tanque de Betesda, casa de graça, dentro do templo, esperando ser curado da sua enfermidade, do seu jugo. 38 anos, paralítico. Diz a Bíblia que havia uma multidão cercando aquele tanque. E certa altura do dia, o anjo descia e agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que descesse naquele tanque era curado. Mas naquele tanque chegou o enviado de Deus e viu a necessidade daquele homem, e conhecia o tempo que ele estava debaixo deste jugo, sem alcançar a bênção, a vitória, o milagre, a cura. Aleluia! Glória a teu nome. Mas ele tinha a esperança, porque a pessoa que perde a fé e a esperança, ela não vai permanecer na presença de Deus, porque não confiou na sua palavra. E diz a Bíblia que Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e não pode negar a si mesmo.
se aquilo que ele promete, tem um compromisso com a palavra e tem que cumprir. Aleluia. E Jesus pergunta: tu quer ser curado? Mas aquele homem disse: toda vez que o anjo vem e agita as águas, quando eu vou descer, chega alguém na minha frente e é curado. E Jesus Cristo disse: levanta e anda. Jesus viu que aquele homem tinha fé suficiente para ser curado. E disse ao homem: levanta e anda. E aquele homem levantou-se e andou. 38 anos debaixo do jugo da paralisia. Muitos estão debaixo do jugo, paralisados, inertes, indiferentes à salvação em Cristo Jesus. Estão familiando esta terra, mas espiritualmente estão mortos, porque não andam com o autor da vida. E Jesus Cristo disse: a minha palavra são espírito e vida. E ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, ainda que esteja morto, crendo, viverá. E muitos, no último dia, que ouvirem a voz do Senhor, que estiverem nos túmulos dos cemitérios, eles vão se levantar para a ressurreição da vida eterna. E os mortos que palmilham esta terra vão ir para a vergonha eterna, porque desprezaram o convite de Jesus Cristo para a salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo dá o exemplo de humildade. Ele está na ceia, sentado, partindo o pão com seus discípulos. Estava chegando a hora no qual ele deveria ir ser crucificado. O traidor estava na mesa. E ele disse: o que me trai está comigo na mesa. E começaram um por um dizendo: sou eu, Senhor. Acaso sou eu? Sou eu? Sou eu? E Jesus Cristo disse: é aquele que mete a mão comigo no prato e pega o pão. E nessa hora entrou o diabo e Judas. E ele levantou e saiu para entregar Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele serve a ceia, reparte o pão com os discípulos, pega uma bacia, enche d'água, cinge seus lombos com uma toalha e disse: eu tenho que lavar seus pés, os vossos pés. E Pedro disse: não só os pés, mas todo o meu corpo. E Jesus Cristo disse: aquele que está limpo, não é necessário lavar todo o corpo. E Jesus Cristo disse em São João, aleluia, capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra limpa o coração do homem. A palavra limpa a alma do homem do pecado, da imundícia, da sujeira. Quando Jesus Cristo diz aos discípulos, no capítulo 17 de João, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Diz a Bíblia que Deus conhece o soberbo de longe, mas Ele dá graça aos humildes. E Jesus Cristo veio nesta terra anunciar a salvação aos pobres, aos doentes, aos enfermos, aos aflitos, aos necessitados, aos desamparados, aqueles que estão sem pastor e não sabem para onde vão. Mas quando abraçam o Evangelho,
abraçam a Jesus Cristo de Nazaré, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei de mim. Jesus dá o maior exemplo. Jesus sempre está ensinando o homem no caminho que deve andar. Aleluia! Caminho da verdade, caminho da obediência, caminho da retidão, caminho santo, caminho da renúncia. Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, e não olhe mais para trás. E eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Andar com Cristo é andar em novidade de vida. Andar com Cristo é ser sujeito à sua vontade e à sua palavra. Andar com Cristo é mais seguro, aleluia, porque sabe o final que Jesus Cristo vai conduzi-lo, a alma do homem, a redenção da sua alma, a salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.